Olá, meu amigo. Qual que é a necessidade maior da igreja de hoje? Não só brasileira, como mundial. O que mais precisa? Qual a maior carência que a igreja vive? Qual o maior problema que ela enfrenta? Do que mais a igreja está precisando? O que ela mais agoniza? Qual é o ponto onde pode ser decisivo para ela? Fica comigo que hoje é terça-feira, dia de ler isso, e você vai entender qual é a posição do nosso autor de hoje para responder essa questão. Você pode dizer que a maior necessidade da igreja são seminários melhores, preparação melhor de seus pastores. Você pode dizer que a evangelização tem que ser mais acertada. Você pode dizer vários tipos de coisa que ela tem que se envolver mais na política, a igreja, para garantir nesse aspecto avanços, né, do meio evangélico. Você pode apontar diversos fatores, a pregação expositiva. Você pode listar várias das 9 marcas, por exemplo, da igreja saudável que o Mark Dever popularizou, que são muito, tudo isso é muito bom, muito excelente. Mas você vai ver hoje que o nosso autor pensa diferente quanto à melhor forma da igreja crescer, da igreja se recuperar. Eu vou apresentar para vocês o livro de hoje, do nosso Leia Isto, um chamado A Reforma Espiritual, do D.A. Carson. O título original traz o subtítulo Orando com Paulo, um chamado à reforma espiritual. Esse livro de hoje, o D.A. Carson vai responder pra gente que o que a igreja mais carece, além disso tudo que eu mencionei, que é muito bom, ele mesmo expõe na sua introdução, que é muito bom, que é muito necessário, é muito nobre, tudo isso que eu falei antes, evangelização melhor, a pregação melhor, voltada na palavra, né? Tudo, a participação política da igreja nas esferas política e social, isso tudo é necessário, isso tudo é nobre, dentre tantos outros pontos que a introdução do livro nos apresenta. Só que o D.A. Carson, ele aponta, como não podia deixar de dizer, de ser, né? Dada a relação com o próprio livro, que a oração é o que a igreja mais precisa. É o ponto onde a igreja mais falha miseravelmente hoje. É o ponto grave que a igreja encontra com orações superficiais, orações, digamos, da boca para fora, orações mal feitas, e isso, pouca oração, né? O principal, pouca oração. Até mesmo pastores não se dedicam, como a gente tem notícia de nomes como Lutero, por exemplo, que dedicava 3 horas do seu dia, pelo menos, às orações. Então a gente vê que é grave isso, não só no Brasil, como no mundo, né? E as pessoas buscam realização ministerial com livros, com ministério de pregação, músicas, louvores, mas o crente em geral hoje, nos nossos tempos, ele tem se esquecido da oração. E o propósito desse livro, lançado pela editora Cultura Cristã, veja só, um chamado A Reforma Espiritual, de A. Carson. O propósito principal desse livro é justamente o que o título diz, é um chamado à nossa reforma nesse sentido, a nos reformar na nossa prática diária, né, com relação à oração. Ele faz essa introdução expondo diversos pontos que poderiam ser apontados como a principal carência da igreja, e o viés do seu pensamento vai no sentido de definir que a oração é o que mais pega a igreja hoje pelo pé, né? É o que mais derruba a igreja hoje. A oração tem sido uma coisa carente no nosso meio, né? Então ele faz essa introdução a respeito,
É interessante você observar que no final de cada capítulo ele traz questões para reflexão que vão te ajudar, por exemplo, a trabalhar esse livro, se for o interesse, em escola bíblica, em pequenos grupos. Que esse livro ele é um conjunto de ele resultou de um conjunto de exposições acerca do assunto que o D.A. Carson fez, né? E depois ele, tendo compilado isso, adaptado para a forma literária, né? Isso foi lançado em livro. E então isso, e com grande proveito que a gente pode tirar, uma coisa que eu observei muito interessante nesse livro é que ele não só é um tapa no peito, né? Nem na cara, nem um tapa de luva, eu vou dizer. Ele é um empurrão de frente, né, na gente, que nos revela o quanto somos falhos nesse ponto, na oração. E a gente se apressa muitas vezes, e uma coisa interessante que eu achei aqui que ele diz, a gente se apressa muitas vezes em dizer que não, a oração ela tem do coração, ela é espiritual, então não importa o quanto tempo eu ore, né? Se eu orar 5 minutos é suficiente. A gente vai ver, você vai conseguir perceber ao longo desse livro que há um ditado puritano, um dito puritano que nos mostra o seguinte, ele diz o seguinte: orar até que você ore, né? Então você vai persistir na oração até que você não ouça nada, não ouça mais nada em volta que não a voz de Deus, né? Os sussurros divinos de Deus no seu ouvido, no seu espírito, o Espírito Santo testificando com o teu espírito, são os gemidos inexprimíveis também, é hora daquilo, né? E isso não vem com 2 minutinhos de oração, né? Então essa introdução ele joga na nossa cara e na própria dele. É impressionante como ele chega a lacrimejar os olhos quando ele menciona a relação que ele tinha com os pais, o D.A. Carson, onde ele revela os pais crentes muito simples, né? Não propriamente um modelo teológico e nem um modelo de vida cristã, vamos dizer assim, no sentido amplo da questão, não que eles influenciassem muita gente, mas uma coisa que o D.A. Carson guardava era a simplicidade deles aliada a uma devoção sincera, a uma dedicação aos momentos de oração sinceras. Uma lembrança que ele traz é de ouvir o pai no escritório, o pai era um ministro do evangelho, e de ouvir o pai no escritório orando. Não sabiam o que dizia, mas sabiam que estava orando. E ele, o D.A. Carson, grande escritor, a gente conhece, grande, famoso escritor por grandes obras cristãs, a gente pega ele dizendo nessa introdução que se preocupa muito em como os filhos dele vão o enxergar, vão olhar para trás no futuro e lembrar do pai, se como um escritor, um pai distante, né? Escritor que publicou alguns livros obscuros, como ele chama, né? Ou se como um homem de oração. E é aí que ele diz que se policia constantemente nesse ponto da oração. Então, o foco aqui é a oração baseada nas cartas de Paulo, no que Paulo ensinou, no que Paulo demonstrou relacionado à oração, nos diversos aspectos que essa disciplina espiritual envolve, né? Sabemos que a oração é a disciplina espiritual, que é um meio de graça que Deus determinou, pelo qual Ele vai atender as coisas que a gente precisa, que Ele já sabe, né? Só que Ele determinou que fosse assim, atendendo nossas súplicas, que Ele nos abençoaria. É uma das disciplinas espirituais. Um dia a gente fala mais sobre isso, sobre disciplinas espirituais. Esse livro marcou tanto, esse livro marca tanto, e ele é tão importante, tanto no quesito de parte espiritual da coisa, no toque mental e espiritual que ele dá, mas também o que me chamou a atenção é a ajuda prática
que ele institui para nós. Ao ler esse livro, você vai ter diversos aspectos práticos que você pode tanto adaptar quanto seguir à risca, porque o próprio D.A. Carson aprendeu ao longo de sua vida cristã com pessoas mais experientes. E esse é um grande ponto a se observar. Esse é um grande ponto que a gente tem que estar sempre atento à vida de oração de grandes cristãos, de pessoas maduras na fé. Como é o relacionamento dessas pessoas em relação à oração, né? Como eu já citei Lutero, e se você pegar diversos momentos relacionados a avivamento, por exemplo, pega os avivamentos do século XVII, pega os avivamentos que aconteceram nos Estados Unidos, pega o avivamento na Inglaterra, pega qualquer momento, você vai ver duas coisas preponderantes que a gente pode destacar das outras. Primeiro, a pregação da palavra, a pregação pura da palavra, a pregação tendo grande destaque nos ministérios, onde ocorreram avivamentos. E segunda, a oração firme, dedicação na oração. Você vai ver que tudo que se desenvolveu nos momentos de avivamento teve presença da pregação expositiva das Escrituras e da oração. Você consegue perceber isso ao estudar os movimentos puritanos, os movimentos avivalistas. Você consegue perceber que isso foi uma marca, que a oração, que é o nosso tema de hoje, o nosso tema do livro do D.A. Carson, ela tem um grande destaque, né? Ela tem um grande destaque nisso. E você vê, então, como eu disse, na introdução ele nos expõe o que ele pensa a respeito da grande necessidade da oração. Ele nos diz o propósito do livro. Eu separei aqui para a gente usar as palavras dele, de qual o propósito desse livro, né? O propósito desse livro, então, é examinar cuidadosamente algumas orações de Paulo, de tal modo que possamos alinhar os nossos hábitos de oração com os dele. Entendeu? E é isso que ele proporciona ao longo do livro. Alinhar os nossos hábitos de oração não com os hábitos do D.A. Carson, não com os hábitos dos puritanos, mas com os hábitos de Paulo, com os hábitos que percebemos nas Escrituras, né, que Paulo tinha. E a gente quer aprender sobre o que orar, né? Que argumentos usar. Essa definição é boa e resume bem o que você vai encontrar nesse livro. Você vai aprender sobre o que orar, que argumentos usar, que prioridades adotar, importante o próximo, que convicções devem moldar nossas orações. Até mesmo a gente percebe que deve ter uma reivindicação ousada, né? A gente percebe nas orações da Bíblia reivindicações ousadas, onde a gente vê os orantes, vamos chamar assim, requerendo de Deus promessas que Deus fez, né? Isso é um dos exemplos. Então, que convicções devem moldar nossas orações e muito mais. A gente vai encontrar muito mais aqui a respeito disso. Como eu ia dizendo antes, esse livro marca tanto que eu resolvi, de um primeiro momento, não passar aqui, como é de costume no Leia Isto, que a gente faz toda terça-feira, aqui no Pregar o Evangelho. A gente normalmente passa capítulo por capítulo para você saber do que se trata o livro, né? A gente mostra o sumário, vê o que vai acontecendo, cita brevemente o que acontece em cada capítulo e deixa por conta. Só que digamos que eu concordo tanto com o D.A. Carson, quem sou eu, né? Mas eu concordo tanto com ele nesse quesito de que a oração é algo tão carente no crente de hoje, a começar por mim, né? Que me vejo tão falho nesse quesito, e o quanto melhora a minha vida cristã quando eu me dedico com mais veemência a isso, com mais responsabilidade à oração.
com a consciência de quem eu me aproximo, do que eu preciso conhecer, que é Deus, eu preciso conhecer de Deus para me chegar a Deus, que eu resolvi que vamos fazer o Leia Isso de hoje, apresentando o livro como a gente já está fazendo, né, nessa terça-feira, mas que vamos abrir, não toda terça, para a gente poder inserir outras obras importantes que eu quero mostrar para vocês, mas nós vamos abrir um espaço talvez na quarta, é o que eu tenho pensado, ou quinta no máximo, toda quinta, da gente passar cada um dos capítulos desse livro, né? A gente passar com um olhar, digamos que será um olhar mais demorado sobre cada capítulo desse livro, né? Então são 12 capítulos, então que a gente possa ter mais 11 vídeos, porque o capítulo 1 eu vou começar já, porque ele propriamente trata do menos importante dos dois aspectos que o D.A. Carson aborda, que é a experiência. Ele é menos importante porque o outro aspecto são as escrituras, né? Então do 2 ao 12 ele vai, vamos mostrar o sumário para vocês. Do 2 ao 12, você pode observar, ele vai tratar das escrituras, e no 1 ele trata das lições da escola de oração, que ele chama o capítulo, que são as experiências que ele tira. E a gente vai começar passando hoje justamente sobre que lições, vamos citar que lições, pelo menos citando que lições ele tira da escola de oração, a escola que ele aprendeu. Que escola é essa? É a escola da experiência que eu já falei. É a escola de observar os crentes maduros na fé, de observar pastores, observar ministros, observar aquele senhorzinho que está lá no fundo da igreja, mas que é firme na fé, que se dedica à oração, a se aproximar de Deus com sede constante, sede que aumenta, né? Através do nosso Senhor Jesus. Então o primeiro ponto que ele aborda no capítulo 1 é o que a gente vai ver agora. Um primeiro ponto que ele aponta, ele dá algumas lições, né, como eu disse nesse capítulo, e um primeiro ponto que ele menciona é que muitas orações são feitas porque muitas orações não são feitas porque não planejamos orar. Nesse trecho, nesse item, ele aponta que há uma grande importância da gente preparar o momento para a oração, tanto o local quanto o momento na nossa vida diária, de você planejar a sua oração que sentido de planejar? Tanto do tempo que você vai separar para isso, quanto do local que você vai separar, mas também com anotações. São dicas que ele dá de anotar situações que carecem da oração, pessoas que carecem da oração, pessoas que você vai orar num tempo mais vezes, que você nunca deixará de orar por elas, e outras que você vai orar naquele ano, naquele momento, mas que não vai ser para a vida inteira, logo você vai substituir. Então ele dá esse exemplo que ele aprendeu, é um exemplo interessante. Eu tenho procurado seguir, fazer minhas anotações nesse sentido, e te confesso que é prudente e dá resultado. Então ele aponta que muitas vezes a gente não ora porque não planejou. Você não separou, das 21 às 21h30 eu vou orar, que seja meia hora, que seja 15 minutos, né? Mas às 21 horas, ou às 20 horas, ou às 8 da manhã, não importa, você vai separar para a oração planejada, planejamento da oração. Não se desespere com essa palavra. Oração espiritual, mas ela deve ser planejada, e isso dá muito proveito. E esse item que ele dá pra gente, ele diz que a pior opção é simplesmente não orar. Sim, pior do que não planejar é não orar,
mas ele demonstra pra gente quanto o planejamento tira de proveito na constância da sua prática de oração. E a constância na prática de oração termina por quê? Termina em te aproximar de Deus. Um segundo item que ele traz nesse capítulo 1 das lições da escola de oração é: adote maneiras práticas de impedir que a sua mente vagueie. Quem nunca se pegou nesse ponto, né? Santo Deus, muito obrigado. Fecha o olho, né? Muito obrigado por tudo, muito obrigado por sua presença em minha vida, pela obra de teu filho na cruz. Ah, mas eu tinha que pagar aquela conta de água que eu esqueci. Quem nunca caiu nisso, né? De vaguear a mente vaguear nos afazeres da vida, no ruído do mundo em volta dos nossos ouvidos, que entra nas nossas mentes e muito provavelmente na maioria dos corações de todos nós, né? Então ele dá dicas de como você deve batalhar adotando maneiras práticas para que a sua mente não vagueie, para que a sua mente não vá por aí, né? Então, uma das coisas que ele diz pra gente é você orar em voz alta. Não precisa ser numa voz gritada, num discurso, como aquela oração que você faz na igreja lotada. Não! Mas a oração que você fale palavras, mesmo em sussurros, porque a concentração que você vai usar para emitir sons do que você está orando vai te voltar para aquilo, entendeu? Anota essa dica: ora falando, ora emitindo voz, não só na mente, ora falando. Isso te diminui você vai ver como diminui grandemente a possibilidade de você se desconcentrar. Isso ajuda muito, né? Você pode várias coisas fazer para acabar com esses devaneios da mente, né? Então ele cita que uma delas é orar em voz alta, e realmente é impressionante como se você fizer isso na prática, você vai ver que adianta, que é muito útil, né? Outro ponto interessante que ele diz aqui para evitar que a mente vagueie é orar as escrituras, e aqui orar usando as escrituras, e aqui eu deixo o meu testemunho pessoal. Depois que eu me acostumei a orar com os salmos, você lê um versículo de algum salmo, ora em cima daquele versículo, no que aquilo se aplica à sua vida, à sua igreja, a alguém que você precisa interceder, e você aplica aquele versículo na sua oração, versículo por versículo de determinado salmo. Como isso abriu um leque, como isso melhorou minha oração, como isso é impressionante. Ore com salmos. Você tem diversos outros livros. Um dia a gente vai trazer aqui. Nós temos um do Bruce Waltke, nós temos C.S. Lewis, que fala a respeito, o Bonhoeffer, e vários livros a respeito de orar com os salmos. E realmente adote as escrituras, não só os salmos, mas parte das escrituras. A gente está fazendo isso, esse livro trata disso, né? Das orações nas escrituras. Então você pode adotar isso como um grande artifício para te ajudar nas orações. Usar a voz e orar com o apoio das escrituras. Melhor apoio você não vai ter do que a palavra de Deus, né? Você pode, de repente, orações, pega outra coisa que te ajuda, orações puritanas. Eu gosto muito de usar orações puritanas, não para repetir, não somos católicos, né? Obviamente, não para ficar repetindo, mas ver pelo que eles pediam, como pediam. Então isso dá um norte pra gente. Entenda, oração é algo que se aprende. Tenha isso para a sua vida. Oração é algo que se aprende. E você pode aprender como eu tenho tempo. Esse item 3, então, ele diz o seguinte: em vários períodos de sua vida, desenvolva, se possível, um relacionamento de oração com um companheiro. Aqui ele encoraja a oração em dupla, principalmente, onde você vai conseguir um companheiro, se possível, que ele seja mais experiente que você, mas não necessariamente, né?
O principal objetivo é que ele seja mais experiente que você na oração, que ele possa te ajudar nesse quesito, né? Mas ele pode também ter o mesmo nível que você, ou de repente você vai ser esse companheiro que alguém esteja procurando, né? Mas o ideal é que seja em dupla e com um companheiro de oração maduro na fé, experiente na questão da oração, para que você se desenvolva nesse quesito. Ele cita que em diversos momentos de sua vida, o próprio D.A. Carson, ele teve um companheiro, um pastor, que ele se reunia com ele toda segunda-feira para poder orar. Eles oravam por cerca de 1 hora ou mais, e como isso foi edificante, né, para a vida dele. Esse compromisso é uma forma de planejamento também, e aumentou por essa questão do companheirismo. Um orava pelo outro, ambos oravam por diversas pessoas e situações, né? E era uma forma de culto caseiro também que eles faziam. Então tinha grande proveito. Ele cita, o Carson cita pra gente nesse momento. Só que ele pede aqui que você observe com muito cuidado o seguinte, que as pessoas devem fazer com regularidade, né? Isso deve ser regular, toda semana, que você defina que esses encontros acontecerão por 6 meses, por exemplo. É a dica que ele dá. Você define com sua dupla, com seu amigo, que serão 6 meses. Um membro da sua igreja pode ser que é um amigo, que deve ser um amigo. Definam por 6 meses, mas que isso ocorra semana a semana, sem interrupções, a não ser em casos muito necessários, muito extremos. Ele também diz que eles devem ser cristãos sem qualquer partidarismo, né? Sem amargura, sem ressentimento, sem fingimento. Então, ou seja, o amadurecimento na fé está incutido nessa questão 2 que ele coloca para a gente se preocupar. E eles não podem ser fofoqueiros. Isso é um ponto chave, porque semana a semana vocês vão orar, vocês vão se encontrar, vocês vão partilhar as suas vidas um com o outro, vocês vão terminar no momento de oração, você vai expor a Deus, mas Ele vai estar ouvindo, e vocês vão expor um ao outro, terminar por expor um outros aspectos pessoais das vidas um do outro. Então a discrição é fundamental, né? Então atente para isso, mas não deixe esse item 3. Tenha um companheiro na sua vida, em diversos momentos da sua vida, tenha um companheiro para que você ore, né? O item 4 desse capítulo 1 que a gente está estudando: escolha modelos, mas escolha-os bem. Modelos. O que são modelos? São justamente essas pessoas em quem você vai se espelhar, né? Alguns vão ter uma oração rebuscada, outros uma oração simples. Uns vão se desenvolver melhor numa oração que carrega as escrituras consigo, outros vão ter mais dificuldade nisso. Mas o que importa é que você escolha bem, né? É o que ele diz aqui: nem todo modelo nos proporciona exatamente a mesma receita de boa oração. Nem todo bom modelo nos dá a mesma receita. Os modelos de oração não são os mesmos, mas eles têm que te proporcionar o mesmo equilíbrio. Um bom modelo de oração, ele te fornece um modelo de equilíbrio na oração. É o quanto ela se baseia nas escrituras de forma equilibrada, o quanto ela é constante de forma equilibrada, o quanto ele influencia as pessoas ao redor de forma equilibrada. Tudo isso azeitado, vamos usar essa palavra, pela contrição. O modelo pelo qual você quer seguir, que você quer se espelhar, ele tem que ser uma pessoa contrita, tem que ser uma pessoa que seja influente em sua vida de forma positiva, mas que tenha a contrição como marca, né? Seja uma pessoa temente a Deus, muito
temente a Deus. E aqui ele cita de novo a relação com o pai dele, que não era um grande exemplo de teologia, de ministro no que diz respeito à teologia, mas ao ensinamento teológico. Não que fosse ruim, mas não era um destaque, vamos dizer assim, acima de outros, mas era um ministro temente a Deus, um ministro contrito e um ministro que se dedicava à oração. Então, item 4 desse capítulo 1, escolha bem o modelo no qual você vai se espelhar. Escolha com cuidado. Se apegue, até me fugiu a palavra, mas se apegue muito nesse modelo, desde que você o escolha bem, o escolha a dedo, né? E Deus vai se encarregar de que essa sua escolha tenha seja acertada, vamos dizer assim. O item 5 desse capítulo 1, o Carson vai trazer para a gente o seguinte: desenvolva um sistema para as suas listas de oração. O que é isso? É difícil, ele menciona, é difícil você orar fielmente, você manter uma regularidade de oração fiel, quando se multiplicam situações, motivos, pessoas, causas na sua mente. Você termina, e eu me encaixo aqui perfeitamente, que a minha mente, eu não sou o grande destaque, vamos dizer assim, em memória, infelizmente, eu careço disso, oro a Deus por isso, para que eu melhore, tento buscar isso, tanto nas pregações que faço, quanto nos estudos, né? Até nos vídeos aqui eu costumo usar uma colinha para lembrar de que determinado tópico eu preciso falar no vídeo, para não ter que ficar editando demais, e dá certo, mas que a gente, na oração, a gente se beneficia justamente disso, do que eu já falei lá no início do vídeo, de você anotar, de você criar listas de oração. Você pode pegar, por exemplo, uma lista que a sua igreja tenha dos nomes de oração. Muitas igrejas têm uma caixinha onde elas recebem os nomes das pessoas. Recentemente eu coloquei no site do Pregar o Evangelho, até você pode usar sem moderação, se quiser, um formulário de pedidos de oração, né? Onde eu vou receber essas orações e vou orar pelas pessoas que pedirem ali, né? Eu vou adicionar as minhas listas, né? E você pode fazer isso de diversas formas, na sua igreja, nas pessoas, mas anotar. Crie um sistema de anotação pelo que você vai orar. Isso é importante, isso vai te ajudar, isso vai te dar um norte, isso vai deixar, inclusive vai impedir que o seu pensamento vagueie por aí, porque não está sabendo mais pelo que orar. Quem nunca num momento qualquer da vida se pôs a orar e se sentindo com fervor enorme, e no momento da oração você vê que já orou por tudo e vai ver no relógio, passou 3 minutos. Com quem nunca aconteceu isso? Num determinado momento da vida cristã. Isso não é exclusivo meu, exclusivo seu, meu amigo, não é. Isso acontece muito, mas por quê? A falta do planejamento e a falta dessas listas que te ajudam a ampliar os seus horizontes, né? Muita gente acha que isso é trazer frieza, vamos dizer assim, para a oração. Não é, isso é um ledo engano, isso é uma besteira muito grande. Você achar que você está trazendo frieza porque você está planejando, porque você está anotando, nada disso, isso vai melhorar a sua questão. Lembra que a palavra de Deus ele deixou escrita, anotada para a gente, justamente para nos beneficiar com essa consulta, com essa lâmpada para os pés e luz para os caminhos a todo instante disponível, né? Você vê que anotado está aqui esse livro, que tem ajudado tanto a mim, e que eu resolvi passar para vocês, e vou fazer esse estudo ao longo de 12 vídeos que a gente pretende no total. Então, como é importante. O item 6, vamos passar. Combine louvor, confissão e intercessão. Importante. Calma, respira, anota.
Combine louvor, confissão e intercessão. Mas quando interceder, tente ligar o máximo de pedidos possível às Escrituras. A gente tem exemplos grandes nas Escrituras onde a gente diz, onde a gente vê que o Espírito Santo de Deus, ele nos guia nas nossas orações. Ele nos diz pelo que pedir e como pedir. Tiago fala isso pra gente em sua carta. Não recebeis porque não sabeis como pedir. E a verdade é que a gente muitas vezes se pega numa coisa que a gente não sabe nem o que pedir, e mesmo quando sabe o que pedir, não sabe como pedir. O objetivo do livro é esse, é trazer esse norte. Mas como pedir? Deus determinou, a gente já disse que a oração é um meio pelo qual Ele atende, Ele nos provê com o que Ele quer. A nossa oração, esquece, meu amigo, a nossa oração não vai mudar Deus de ideia. Apesar da gente ver na Bíblia algumas coisas parecendo se referir a uma mudança de ideia, né? A gente tem o exemplo do rei Acabe. A gente vai ver que você vai ver que não é por aí que você mudou Deus de ideia, né? Você não mudou o pensamento de Deus. Na verdade, Deus determinou que a oração é um meio pelo qual Ele vai atender. A súplica dos santos é um meio que Ele usou, Ele determina para que Ele abençoe os santos. A sua súplica, meu amigo, pela sua igreja, é o meio pelo qual Deus determinou que Ele vai abençoar a sua igreja, que Ele vai avivar a sua igreja, conforme a vontade dele. Então ligar, como a gente sabe a vontade de Deus? Ficar procurando a vontade de Deus, esperando uma revelação em sonho, uma revelação ao pé do ouvido, esquece. Não é assim que tem acontecido. Não que não possa acontecer, mas não é assim que tem acontecido. A palavra de Deus está revelada, a palavra de Deus está na Bíblia. Então liga a sua oração, a sua intercessão às Escrituras. Use louvor na oração, sim. Vamos abordar esse capítulo 6 com calma. Use louvor na sua oração. Você não só vai pedir, você não só vai interceder, não só vai dar graças, mas a sua oração tem que ser um momento onde você exalta a grandeza de Deus. Onde você exalta a grandeza de Deus, exalta tudo que Ele é, onde você confessa também seus pecados. Lembre-se disso. Esse item 6 é tão importante porque ele traz muito forte essa questão. Você tem que passar grande momento do seu período de oração confessando o seu pecado. Deus já sabe dele? Sim, mas esse também é um meio pelo qual Ele escolheu te dar o conforto do perdão diariamente, derramar sobre você diariamente a obra da cruz de Cristo, no seu conforto, na sua tranquilidade, no seu aconchego espiritual. Então você confesse, se apresente. Lembre-se que quando você está orando, meu amigo, você está se apresentando diante do trono do Senhor dos Senhores. Você tem que sentir isso. Você está se colocando de joelhos aos pés do Senhor dos Senhores, na sala do trono de Deus. É isso que você está fazendo. Então lembra disso, confesse, peça perdão por seus pecados. Sim, louve a Deus naquele momento. E quando interceder, nessa combinação, quando interceder, ligue a sua intercessão, os seus pedidos em relação a outras pessoas, ligue-os também a si mesmo, mas ligue os seus pedidos, as suas intercessões às Escrituras. As Escrituras mostram o que Deus quer lhe dar, o que Ele quer de você e o que Ele quer lhe dar, o que Ele quer prover para a vida de todos nós. Então nada mais é a sua oração, nada mais é do que clamar por algo que Deus já sabe o que você quer, mas que Ele determinou que é assim que Ele vai atender. E a oração serve para você, a oração não serve para Deus. Deus não se alimenta de oração de homens, sejam quem forem. Deus não se alimenta de orações. Deus não muda um fiapo dele. Deus não tem acrescentado à grandeza dele nenhuma graminha, nenhum grão de areia
Deus tem acrescentado a grandeza dele por causa de nossas orações, mas é um meio de graça. Então ligue a sua oração às Escrituras, a sua intercessão às Escrituras, mas não pensando que isso é uma fórmula mágica, né? A gente vai ver isso lá para os capítulos 9 e 10. O D.A. Carson trata isso com mais clareza, com mais detalhes, mas não acha que isso é um modelo mágico, uma fórmula mágica, como muita gente acha, que lê lá que Jesus diz para orar em nome dele e acha que isso é a fórmula mágica. Eu vou pedir em nome de Jesus, Deus não vai ter como não atender. Eu orei em nome de Jesus, Deus, olha só, como é que você vai fazer agora, né? É quase como se a gente estivesse dizendo isso. Não é fórmula mágica não, meu. É porque você sabe o que merece de Deus. Merecer, sabe o que você merece? Tanto quanto eu, inferno. Sabe quando você pede o que é teu, ressasse o que é meu? Sabe o que Deus tem que te dar? Inferno. E é aí que entra Jesus, é por isso que você pede em nome de Jesus. Você está dizendo, quando você ora em nome de Jesus, você está dizendo nada mais que: Santo Deus, olha para esse que está à tua destra. Baseado nele, olha para mim. Trata comigo baseado nele. É isso que você pede. Trata comigo baseado no que é Jesus, em quem é Jesus, no que fez Jesus, na obra da cruz. É isso que você está fazendo, não é fórmula mágica. Então, assim como também não é o que o Carson diz nesse ponto, de você ligar as Escrituras. Não quer dizer que é uma fórmula mágica que Deus deverá te atender, mas é uma relação, e ele coloca aqui exatamente, ele descreve a relação de pai e filho. É tão interessante quando você descreve essa relação de pai e filho que fica bom da gente especificar, da gente ilustrar. O filho, ele tem muitos pedidos para fazer para o pai. Você imagina, ele quer tudo, ele quer muita coisa. E algumas coisas o pai vai dar de imediato, outras o pai vai deixar que ele peça de forma diferente, que às vezes ele pediu exigindo, né? Às vezes ele não tem se portado bem e o pai desse menino vai dar depois. Outras ele vai terminantemente negar, porque não é o que deveria ser dado. E essa é a relação com Deus. Então, ligar as Escrituras vai te ajudar a entrar nisso, a entrar mais propriamente nisso. O item 7, para a gente não se alongar tanto, espero não precisar dividir esse vídeo em dois. O item 7, ele diz: se você exerce algum tipo de liderança espiritual, exercite suas orações públicas. Em resumo, isso quer dizer que se você ora publicamente, principalmente se você é um professor de escola dominical, ou mais forte ainda, se você é um pastor de uma igreja, se você é um presbítero, você exercite as suas orações, exercite as suas orações públicas, se foque nisso, que elas sejam cada vez mais ligadas às Escrituras, porque a oração, ela é, ao mesmo tempo que Jesus disse para que a gente não use esse momento da oração pública para parecer santo, para se mostrar como aquele, lá o santão, né? Lá aquele é crente mesmo, sendo que Deus lá no céu te vê de forma diferente. Também a gente vê que Jesus orou dessa forma. Jesus ora a Deus dessa forma. Jesus ora a Deus porque, e cabe aqui citar lá em João 11, João capítulo 11, versículo 41 e 42. Ele diz: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então veja como é importante a oração pública. Jesus orou em voz alta para que, usando uma oportunidade de ensino, de instrução, né? Uma oportunidade pedagógica.
Sua oração, se você tem influência, ela deve ser, se você tem uma influência na igreja, principalmente, na sua casa, a oração em voz alta, ela é usada como uma forma pedagógica, como uma forma onde você instrui, onde você serve justamente de exemplo. Então é isso que diz esse item 7 desse capítulo 1. O item 8 é o que a gente falou do puritano, que diz pra gente: ore até que você ore. É um conselho puritano. Não quer dizer que a persistência, né, deve ser somente e simplesmente a persistência deva ser uma característica da nossa vida de oração. Mas esse ore até que você ore, ele reflete a persistência. É justamente aquilo que eu falei no início, de que você vai orar, você vai se pôr a orar até que você, digamos que você crie, não me vem uma palavra diferente a não ser blend com as regiões celestiais, né? Uma mistura perfeita do seu pensamento, do seu coração, o teu espírito testificando, sendo testificado com o Espírito Santo de Deus, numa sintonia perfeita, onde você ouve a voz de Deus, onde você fala a Deus e sente que Ele está ouvindo você naquele momento. Então, isso não acontece no primeiro minuto de oração. Por isso, esse conselho puritano: ore até que você ore. Ore com persistência. Por isso que orar pouco, orar por 1 minuto, não vai ser suficiente. Isso é mais um retrato da sua desculpa para não se dedicar à oração, do que propriamente um reflexo do quanto você é espiritual, do quanto você dá importância à questão espiritual e não prática da oração, né? Então, meus irmãos, nesse capítulo termina aqui. Vimos o capítulo 1. No próximo capítulo, na semana que vem, a gente vai ver vamos ver o capítulo 2, que é a estrutura da oração. Fizemos esse primeiro vídeo já com o nosso Leia Isto, e ele vai estar também na playlist do nosso estudo desse livro. Não deixe de ler, não deixe de comprar. Eu recomendo muitíssimo Um Chamado à Reforma Espiritual, D.A. Carson, lançado pela editora Cultura Cristã. Não deixe de ver, não deixe de comprar. Se você puder, compre, leia, não baixe, tá? Porque é ilegal, isso não é cristão, isso não é bíblico, isso é roubar. A gente faz aqui no Pregar o Evangelho. Eu quero sempre bater nessa tecla. Compre poucos, mas compre. Adquira usados, sim, mas adquira, né? Não roube, não baixe, não faça downloads ilegais. Esse foi o nosso Leia Isto. Terça-feira que vem tem mais. O capítulo 2 desse livro vai ser na semana que vem também, mas já na quarta-feira. Terça-feira eu Leia Isto com outra obra. Não deixe de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho para você receber todas as nossas publicações. Compartilha, tá? Compartilha nas redes sociais, conta para os seus amigos, deixa o seu comentário aí, porque é muito importante, a gente aprecia, a gente vai conversar a respeito, tudo para engrandecer o reino de nosso Senhor, para bendizer o santo nome de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe também de visitar o nosso site, pregaioevangelho.com.br. O link vai estar aí na descrição. Lá temos diversas áreas, conteúdo teológico. Nós temos recentemente traduzido o Pergunte ao Pastor John, onde a gente publica respostas do John Piper. A gente está procurando uma parceria com um grande nome brasileiro de destaque, algum pastor mais maduro na fé, vamos dizer assim, que a gente possa trazer esse estímulo para as pessoas mandarem perguntas, né? Vamos ver se a gente consegue a gente vai fazer contatos em breve. Quem sabe você vai tá podendo mandar a sua pergunta pelo site para que seja respondida. E que Deus lhe abençoe, uma ótima semana para você. Não deixe de acompanhar na quinta-feira o nosso vídeo teológico, toda terça e quinta, por enquanto, os vídeos aqui no canal do Pregar o Evangelho. Grande abraço e que Deus te abençoe.